Olá, no Leadership Academy de hoje eu converso com Conrado Leister. Ele é presidente para Brasil e América Latina do SAS e ele tem larga experiência no mercado de tecnologia. Vou até ler aqui a sua biografia, que é super grande, né? O Conrado é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo e você também tem um MBA pela Duke University. E aí, como eu disse, construiu toda a carreira no mercado de tecnologia da informação, com passagem por várias empresas de tecnologia, como Tiviti, Amazon, SAP. Também teve um período que ele foi para uma consultoria, a PwC. E, recentemente, ele assumiu a América Latina no SAS. Então, Conrado, primeiro eu queria te agradecer aqui o seu tempo, sua atenção. Sim, obrigado pelo convite. Imagina. E fazer um resgate sobre a sua história, né? Como que você começou a sua carreira em tecnologia? Sim. Bom, meu primeiro emprego foi em tecnologia, comecei minha carreira na Promon. Então era mais a parte de telecomunicações na época, tinha bastante coisa. Então era a implementação da banda B, que eu me lembro ainda quando abriu o mercado de celular no Brasil. E aí então comecei com isso, já depois de trabalhar numa startup da Promon, né, que era a NetString, que depois foi adquirida pela TIT. Então sempre comecei nessa área de telco, tecnologia e logo depois fui para o T-Globe, que hoje é a Tiviti, que realmente era mais de IT, não só de telco, né? Era uma mistura dos dois. E aí fui indo, eu achei que era um caminho muito interessante, eu gostava muito, eu sou engenheiro elétrico de formação, então sempre tive mais esse contato com a área de tecnologia. Mas depois como eu disse, depois de um tempo fui fazer meu MBA e aí eu resolvi me aventurar aí pela área de consultoria estratégica. Na verdade era Booz Allen na época, que depois hoje em dia a PwC, que depois virou Booz & Company, agora a PwC adquiriu. Então fiquei quase 3 anos nesse desafio, que eu aprendi bastante, foi muito interessante. E aí depois voltei para o Brasil, na SAP e agora no SAS. Uhum. Quando você foi para a PwC, né, você mudou para o outro lado do balcão. Como é que foi essa experiência para você? Foi bastante interessante porque o desafio era bem diferente, né? O desafio principal era como você prestar um serviço para o cliente de uma forma estratégica. Então, na época, a Booz Allen era muito focada em consultorias de estratégia. Então, crescimento de mercado, estruturação de empresa, o crescimento orgânico versus aquisições. Então, tinham diversas áreas de atuação. E uma mudança interessante é que depois eu não fiquei só numa indústria, então eu tive contato com finanças, healthcare, varejo, consumer goods, então teve muitas coisas de indústria diferentes que eu aprendi bastante. Então foi bastante interessante por isso, para diversificar um pouco, né, a minha atuação e conhecimento. E eu acho que eu devo muito dessa parte de ser bastante estruturado, de gostar de estruturar as coisas pelo menos, de um ponto de vista profissional, a essa época, porque era muito intenso. Então se você não consegue estruturar bem o problema e endereçar a análise bem profunda em cada um dos temas que você está olhando, você não dava tempo, basicamente, você não tinha tempo e não tinha como entregar o projeto para o cliente. Então foi muito desafiador no começo, mas muito interessante. Eu tive essa experiência nos Estados Unidos, em um ano em Dubai, então não foi no Brasil, uma experiência com consultoria. Então tinha um desafio extra ainda, quando eu fui para Dubai, por exemplo, desafio extra da cultura, de entender como é que era a cultura deles e sempre falando em inglês. Então foi bastante enriquecedor, eu achei. Essa experiência foi muito importante na minha carreira. Essa sua experiência em Dubai, o que você aprendeu lá? Claro, teve toda a questão cultural, mas o que você trouxe na bagagem? Eu acho que teve, primeiro, a visão que eles têm, né, de para onde a cidade deveria ir. Então tem muito daquela coisa da gente dependente do petróleo, né? A gente tem muito foco no indústria, a gente precisa diversificar e eu via muito dessa ímpeto assim de realmente investir em áreas novas. Então, por exemplo, lá eu fiz alguns projetos na área de telecom, fiz na área de healthcare, então eles queriam trouxeram uma empresa americana e a ideia era ser o melhor healthcare do mundo, do Middle East, de África. Então era sempre aquele desafio de você ter a melhor infraestrutura, ter o melhor serviço. Então isso me impressionou bastante, né? E outra coisa que me impressionou bastante, mais do ponto de vista cultural, era como eles cuidavam deles, assim, né? De você realmente, você é um emirate, né? Que eles chamavam as pessoas lá, e vocês cuidam como se fosse uma família, realmente. Então tinha os sheiks, etc., né? O príncipe e tal, mas o povo em si gostava muito, porque eu acho que eles se sentiam não é um povo tão grande, acho que 1 milhão, 2 milhões de pessoas ao todo nos Emirados inteiros. Na época, não sei se esse é o número hoje, mas eles realmente tinham
uma cultura muito próxima, uma comunidade muito junta. E eu percebia isso em todas as empresas. Então, se é de uma empresa para outra, né, fiz algumas empresas que fizeram o trabalho, apesar de não ser uma relacionada com a outra, nada, sempre tinha algum grau de parentesco, se o dono era da família, e você percebia muita interação, então muita colaboração, essa parte de ter realmente uma comunidade era bastante forte. E essa coisa de trabalhar em consultoria é legal porque você acaba trabalhando em várias empresas ao mesmo tempo, né? Com a bandeira da consultoria. Exato. Isso que eu falei, me interessou porque você tem acesso a muitas indústrias. Então, eu trabalhei desde finanças em Nova York, desenvolvendo as coisas mais de ponta na época para finanças, até varejo, até fabricante de detergente líquido, hospitais, provedores de solução para o hospital. Então, tinha realmente uma experiência muito rica que você realmente acaba conhecendo. Eu fiquei pouco tempo, uns 3 anos só, mas você acaba conhecendo muito de diversos negócios, né? E aí você vê as coisas que são repetidas, as coisas que pode se repetir, né, as seus aprendizados, e outra que realmente é tão específico para aquela indústria, para o negócio, que você tem que ser muito criativo e fazer inovar, diferente. Né? Como que você recebeu o chamado para voltar para o mercado de tecnologia numa fabricante, né? Foi em seguida a SAP? Foi a SAP. Na época eu tinha um colega que trabalhava comigo na Booz Allen, e ele foi para lá. E pouco tempo depois que ele foi, ele falou assim, olha, estão precisando, eu indiquei seu nome. E aí eu acabei participando e achei o desafio muito interessante, pela questão de, na época era uma junção de tecnologia com negócio. Então, o grupo que eu me juntei na época chamava Value Engineering, que era um grupo focado em como mostrar para os clientes que estão investindo em tecnologia, como que isso vai trazer retorno para o negócio. Então, era um pedaço do que eu fazia em consultoria, não tão estratégico, não tão high level, vamos dizer, um pouco mais prático, mas se a empresa tinha uma estratégia montada, como que a tecnologia, na época da SAP, como que a tecnologia vai fazer o enabling, né? Como é que você consegue usar isso para atingir sua estratégia. Então era muito, muito interessante e também viajava menos, né? Acho que a consultoria tinha esse problema. Eu brinco que eu trabalhei na Booz Allen 3 anos, né? Quase 3 anos. Eu era baseado em Dallas, eu não tive nenhum projeto em Dallas, nem no Texas, tudo fora. Então, toda semana, de segunda a quinta, sempre, segunda a sexta, às vezes, fora em algum lugar. Só ia para trocar mala, realmente. Eu chegava fim de semana, ficava um pouquinho, eu trocava mala. Eu fiquei expert em fazer mala de semana, assim. Se fizer 2 semanas já me complica, mas 1 semana a gente ficou bom. Já tem toda a técnica. Já faço em 5 minutos, até hoje. Isso é bom, é um outro aprendizado. Até hoje eu sou rápido para fazer minha mala, é verdade. Muito legal. E depois você já foi para o SAS, né? Assumir a parte de Brasil e mais recentemente América Latina. Isso. Agora, quando você assumiu o Brasil, o país passava por um momento crítico, né? Até uma certa crise em 2015. Ainda está. Agora você assumiu a América Latina em outra fase, né, de instabilidade. Sim. Mas como é que foi assumir o Brasil e agora a América Latina nesse tempo instável? Foi, de novo, muito interessante e muito desafiador. Eu me lembro que quando eu cheguei no SAS, era setembro, outubro de 2015, era o último quarter, e tem uma linearidade normalmente em tecnologia que você acumula os negócios muito no último trimestre do ano. Essa vez a gente tinha que fazer, sei lá, 70%, 80% do número no último trimestre quando eu cheguei. Então, que desafio, né? Eu cheguei devendo já. Eu entrei na porta, bem-vindo e tal, você está devendo 80% do ano. Então já começou com esse desafio extra, né? Mas eu me lembro que, apesar disso, eu achava que o momento que tinha, né, e a tecnologia do SaaS, de inteligência, de analytics, o líder, assim, muito tempo, já 40 anos de fazendo analytics, que poderia ter um fit muito importante com esse momento também. Então a gente pegou esse desafio no Q4 e fez umas mudanças tanto internas e também de abordagem com o cliente. Então, como posicionar isso no cliente de uma forma que eles percebessem melhor, né, o que o SaaS poderia fazer. E internamente a gente fez alguns ajustes de cobertura, de atendimento. Então a gente trocou algumas pessoas assim, mas com foco um pouco mais em alguns pontos específicos dessa venda diferente. Então o setor público é um bom exemplo. E eu me lembro que foi super crítico esse momento, porque até hoje, desde então, o SaaS Brasil tem sido uma das subsidiárias que mais cresce no SaaS. Na América Latina tem sido o número 1 desde que eu entrei ali, então 16, agora 17 também. E esse foco, né, de você fazer o resultado a qualquer
qualquer esforço, vamos chamar assim, foi super impressionante. Eu me lembro até no último dia do ano, dia 31 de dezembro, ali, 4 da tarde no cliente, tentando tirar o último contrato do ano, não podia ir embora. O cliente já mandando passear faz tempo. Falou, cara, eu tenho que ir embora, é Réveillon. E eu, tudo bem, me dá o contrato, você pode ir embora a hora que você quiser. Então, esse momento foi muito desafiador, mas muito gratificante. Então, meus primeiros, eu costumo fazer os planos de 100 dias, meus primeiros 100 dias no SaaS foram muito importantes, e até hoje eu acho que o que a gente fez naquela época e depois foi aprimorando, ainda está tendo frutos, porque a gente, de novo, esse 2017 também, no momento político brasileiro, economia, continua meio complicado, mas, de novo, é a subsidiária que mais cresce. No primeiro trimestre a gente foi a segunda maior subsidiária do mundo, acho que é a primeira vez na história que o SaaS Brasil só ficou atrás dos Estados Unidos, então ficou uma frente de todos os outros países, Alemanha, França, qualquer um que você colocar, a gente ficou na frente. Então foi muito gratificante, né, quando você vê o resultado ali de todo um trabalho, um esforço que você fez já de 1 ano e meio, né, um pouco mais de 1 ano. E aí você conseguiu fazer o número que você estava devendo. Pois é, foi muito desafiador. Com esse contrato, dia 31, a gente entregou o número 101%. Eu me lembro que foi assim, para passar na prova. Depois disso, não. Aí eu falei, não, agora eu não quero só passar na prova, agora a gente vai sempre over-deliver, né, que eu falo que se falam para a gente tem que fazer 100, a gente tem que buscar 120, 130, e realmente dar oportunidade para as pessoas crescerem, né? Então esse é o drive principal, é esse, né? Como é que você cria oportunidades de trabalho, de carreira, e para isso o crescimento é o fundamental, porque assim você vai criando aberturas em toda a organização. Então fizemos o número e desde então, esse é o 7º quarter e a gente já fez o Q2, então 7 quarters seguidos de atingimento, muito legal mesmo. A equipe, nada se faz sem a equipe, né? Então a equipe de lá é espetacular, assim, é realmente best in class. Obrigada, Conrado, mais uma vez pela sua participação, foi muito agradável conversar com você. Legal, obrigado pelo convite e fico à disposição. Obrigada. Eu sou a Débora Oliveira para o canal IT Forum 365 no programa Leadership Academy e você confere outros vídeos aqui no nosso canal. Obrigada e até a próxima.